E além da educação, outro desafio é que muitos portadores de deficiência enfrentam é o mercado de trabalho. Apesar da lei de cotas completar 35 anos, esse ano ainda há muitos desafios por igualdade, oportunidades às pessoas com deficiência. Quem conversa com a gente sobre esse assunto, sobre esse tema, é a Carolina Ignarra, ela que é CEO da Talento Incluir. Ela vai aparecer aqui, vai conversar com a gente. Ela está terminando, então, de fazer a conexão para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto. A Carolina, ela é sócia fundadora dessa Talento Apareceu. Incluir, agora Aí. sim. Boa tarde, seja bem-vinda, Carolina. Obrigada, boa tarde. Carolina, eu queria que você falasse para a gente, né, essa lei, né, completando, então, 35 anos, que prevê que empresas com mais de 100 empregados contratem pessoas com deficiência. É um avanço, mas ainda assim é preciso mais, né, para incluir, de fato, as pessoas com deficiência? É um avanço, a gente tem mais pessoas com deficiência ingressando no mercado de trabalho desde que existe a lei, que já tem 35 anos, porém, apenas metade das cotas estão cumpridas, então, inclusive o cumprimento da lei ainda não está completo no mercado, e não é suficiente, porque quando todo o mercado de trabalho cumprir as suas cotas, a gente terá em torno de 1.200.000 pessoas com deficiência empregadas. E a gente tem uma estimativa de mais de 9 milhões de pessoas com deficiência aptas para o trabalho. Então, é uma iniciativa importante a gente ter lei de cotas, mas ainda não é suficiente, de fato. E o que tem de muito positivo nisso é porque nós passamos a participar dos negócios, das empresas e da sociedade, como pessoas que trabalham, pessoas que, consequentemente, têm poder de consumo. E mudaremos em poucos anos, mas no decorrer dos anos, daqui a algumas décadas, talvez umas 10 décadas, a gente tem evoluções significativas na importância da pessoa com deficiência na sociedade. Carolina, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao TJ Aparecida. Agora, na sua opinião, falta divulgação dessas vagas voltadas aos PCDs? Eu acredito, assim, todas as empresas que precisam contratar pessoas com deficiência fazem esforços de divulgação. E muitas delas ainda não encontraram o local onde as pessoas com deficiência estão. A gente tem núcleos específicos, redes específicas, e com redes sociais e tecnologia, os algoritmos acabam encontrando a gente por assuntos, né? por semelhança de assuntos. Então, existe uma necessidade de esforço para que essa divulgação alcance todas as pessoas. E esse esforço não só de investimento financeiro, mas também de conhecimento, para que essas oportunidades divulgadas cheguem, de fato, na comunidade com deficiência. E lembrar que nem todas as pessoas com deficiência são digitalizadas e usam a internet para buscar trabalho. Então, ainda é muito produtivo a gente divulgar cartaz na vendinha do bairro. Ainda é muito produtivo em determinadas cidades e regiões a gente passar carro de som nas comunidades. E Carolina, você falou, né, que apesar da lei, muitas empresas ainda não cumprem, né, o que está previsto em lei. E essa questão também da qualificação da mão de obra, né, da pessoa com deficiência, isso às vezes também é um empecilho na hora da contratação, na hora da empresa também que está ofertando a vaga contratar? É um empecilho, né? Antes de eu entrar aqui, a gente aqui no jornal estava mostrando uma matéria sobre o desafio de inclusão na educação, e a inclusão na educação é uma etapa da nossa vida como pessoa com deficiência. Eu não contei aqui, mas eu sou uma mulher cadeirante, e a educação é uma etapa da vida da pessoa com deficiência que ainda impõe muitas barreiras. Então, estatisticamente, a gente não tem uma escolaridade tão avançada, e o nosso indicador de evasão escolar é quase o dobro da evasão escolar de pessoas sem deficiência. Porém, para o número de vagas que as empresas precisam contratar, transborda gente qualificada. A gente tem cada vez mais pessoas qualificadas, porque a lei já tem 35 anos, então nós percebemos o mercado de trabalho como uma possibilidade de futuro e estamos nos qualificando.
Aqui na Talento Incluir, que é a consultoria que eu toco, nós temos a maior parte das pessoas que se candidatam nas nossas vagas com pelo menos a graduação, né, a partir de uma faculdade em diante, e tem gente com mestrado, tem gente com pós, muita gente qualificada, e as pessoas qualificadas são as que mais têm dificuldade para arrumar trabalho, porque as empresas ainda entendem essa não qualificação nossa como uma verdade absoluta e acabam indicando ou nos contratando apenas em vagas operacionais. Quero aproveitar, inclusive, essa experiência que você trouxe para a gente, né? Você é sócia fundadora de uma consultoria que exatamente ajuda as empresas a incluir profissionais com deficiência. Então, eu pergunto para você, você percebe vontade das empresas em absorver essa mão de obra ou apenas fazer o cumprimento da lei? Aquela tal história, né? Eu não faço apenas para cumprir a lei, eu vou além, ou é o contrário do que está acontecendo? A questão de liderança nas empresas, há espaço para os deficientes, Carolina? A gente aqui, né, já existe há 18 anos e a gente faz a inclusão direta e indireta de milhões de pessoas com deficiência. A gente, também é importante eu ressaltar aqui que estou no comitê de diversidade e inclusão da BRH, que é a associação que atinge os RHs das empresas, né? E para responder à pergunta, a gente tem um trabalho muito direcionado das organizações para se preparar para a inclusão. Existe intenção de contratar, que começa com a obrigação legal, e algumas empresas já evoluíram a percepção de que contratar por cota, por obrigação, pode ter sido o começo de tudo, mas a sustentabilidade, a inclusão de fato, abrir a porta para a pessoa entrar e fazer com que a pessoa trabalhe e de fato seja produtiva, precisa não só de obrigação, precisa de convicção. E algumas empresas já evoluíram e entenderam que a inclusão tem que estar na estratégia e não numa ação pontual de cumprimento de cota. Mas ainda é incipiente quando a gente olha para o mercado como um todo. A gente ainda tem muitas empresas que não perceberam que não é apenas um cumprimento legal, a gente pode ganhar todo mundo com isso e não apenas cumprir uma meta. E quando a gente fala de ganhar todo mundo com isso, uma pessoa com deficiência produtiva traz mais negócios e mais dinheiro, né, para o negócio. Então, quando a gente contrata uma pessoa e não dá condições de inclusão, como acessibilidade, por exemplo, e acessibilidade de tratativa, que é a barreira que a gente mais encontra, é atitudinal, não saber lidar com a gente. E quando a empresa se prepara, de fato, todo mundo ganha. A pessoa com deficiência ganha porque é produtiva, e a empresa ganha porque ser produtiva é o objetivo das contratações, né? Com Sem certeza. dúvida, né? O Brasil precisa avançar muito ainda nessa área e há de avançar. Muito obrigado pela presença aqui no TJ Aparecida, um abraço para você e parabéns pelo trabalho.